Fala, gurizada do Pura Física, de volta para mais uma aula aqui no canal. Na verdade, agora não vai ser uma única aula, vai ser uma sequência de aulas para falar sobre força de atrito. Eu dividi essa aula, que poderia ficar muito extensa, num conjunto de aulas. Então, nessa primeira parte de força de atrito, a gente vai falar sobre direção e sentido da força de atrito. A gente vai ver qual é a origem da força de atrito e vai ver do que depende e como se calcula, beleza? Antes de começar essa primeira parte sobre força de atrito, eu queria te fazer aquele convite básico para tu te inscrever aí no nosso canal. É só dar um cliquezinho aí embaixo. A tua inscrição ajuda muito o canal a crescer e a continuar postando conteúdo semanalmente, cada vez com mais qualidade, cada vez com mais empenho aí para a tua preparação para o Enem e para o vestibular. Te inscreve aí, dá o like no vídeo e também, se quiser pegar conteúdos adicionais sobre preparação de física para o Enem e para os vestibulares, dicas de estudo, me segue lá no meu Instagram, que eu publico um conteúdo adicional que não vem aqui para o canal. Então é só me seguir lá no @RafaelFísica que tu pega conteúdo adicional de preparação para o Enem e dicas de estudo, beleza? Bora começar com essa primeira parte da nossa aula de força de atrito. Partiu! Pessoal, começando essa primeira parte da nossa aula sobre força de atrito, a gente vai começar falando sobre a direção e o sentido da força de atrito, que vai ser importante saber determinar para algumas questões e para discutir até algumas coisas teóricas mais para frente aqui nessa aula. Bom, a regra é a seguinte, pessoal. O atrito é sempre contrário ao deslizamento relativo entre as superfícies ou a tendência de deslizamento entre as superfícies. A força de atrito é uma força que surge quando, primeiro, eu tenho duas superfícies em contato e essas superfícies estão deslizando uma sobre a outra, ou seja, tu está arrastando uma coisa sobre a outra, ou está tentando arrastar, tu está fazendo uma força para tentar arrastar, por exemplo, um móvel, tu vai arrastar um móvel pesado na tua casa. De repente, dependendo da força que tu fizer, tu não vai conseguir arrastar esse móvel, não vai conseguir fazer ele deslizar sobre o chão, mas vai haver uma tendência de deslizamento, porque tu está empurrando esse móvel para fazer ele deslizar, e o atrito está se opondo a essa tendência de deslizamento. Então, para determinar a direção e o sentido da força, tu tem que sempre ver qual é o deslizamento relativo de uma superfície sobre a outra. Por exemplo, olha aqui, ó, no caso da figura que está aí no quadro para vocês, vamos supor que essa caixa está andando para a direita, tá? Então ela tem uma certa velocidade v para a direita, então ela está em deslizamento sobre a superfície do chão. Tá? Então eu tenho a superfície da caixa em contato com a superfície do chão. Como a caixa está andando para a direita, o deslizamento da superfície da caixa em relação à superfície do chão é para a direita e surge, nesse caso, uma força de atrito, que eu botei aqui F pretinho, né? Vamos botar F FAT, força de atrito, surge, nesse caso, uma força de atrito para a esquerda. Agora, se em vez da caixa estar em movimento, né? A caixa não está em movimento, mas tu está fazendo uma força, está aplicando uma força na caixa, F para a direita, tentando movimentar essa caixa para a direita, então há uma tendência de deslizamento para a direita, e nesse caso vai surgir uma força de atrito para a esquerda. Essa ideia do deslizamento relativo entre as superfícies a gente vai usar mais para frente nessa aula, vai ser mais importante lá nas últimas coisas que a gente vai falar sobre força de atrito, quando a gente falar aí de movimento relativo entre as superfícies, a gente vai aprofundar essa ideia, beleza? Agora que a gente já entendeu como determinar a direção e o sentido da força de atrito, vamos discutir qual é a origem da força de atrito. Porque a força de atrito, pessoal, é uma força, como eu falei, que surge entre superfícies que estão em contato e quando há deslizamento ou tendência de deslizamento. Mas o que produz essa força? A força de atrito é uma força de resistência ao deslizamento, é uma força de resistência à tendência que surge. Por quê, pessoal? Por mais lisa que as coisas possam parecer, por mais polidas que as superfícies possam parecer, elas têm, a nível microscópico, imperfeições. E nessas imperfeições, no encaixe dessas imperfeições, tu tem aí
surge uma resistência ao movimento ou à tendência de movimento de uma superfície em relação à outra. Então a origem da força de atrito é justamente estar lá nas imperfeições, tá, que as superfícies possuem, por mais polidas que sejam, que se encaixam oferecendo resistência ao deslizamento ou tendência de deslizamento. E se a gente for analisar mais a fundo ainda, depois que se entendeu o conceito de átomo e a estrutura atômica da matéria, se entendeu o que era cargas elétricas, o que era núcleo, positivo, etc., é que se foi compreender que, na verdade, a força de atrito, na sua essência, é uma força de natureza, olha só, isso não é nada intuitivo, é uma força de natureza eletromagnética, pessoal. O que acontece é que nesse contato entre as superfícies, tá, os átomos e as moléculas das superfícies que estão em contato exercem entre elas mutuamente forças de natureza eletromagnética e essa força é que vai dar origem à força de atrito. Então, se perguntar numa questão qual é a natureza da força de atrito, pessoal, a natureza da força de atrito é uma força eletromagnética. Tranquilo? Bom, já vimos como determinar direção e sentido, já vimos qual é a origem da força de atrito, por que ela surge. Agora vamos entender do que depende a força de atrito. Eu estou aqui colando no meu roteirinho para ver se eu não pulei nada. Bom, como é uma força que surge entre as superfícies, pessoal, a primeira coisa que vai influenciar no valor da força de atrito, tá, é justamente, tá, a natureza das superfícies. Então, vamos botar aqui, ó, a natureza das superfícies. E aí, como é que tu mensura isso, natureza das superfícies? É o primeiro fator que afeta a força de atrito que surge entre duas superfícies. Essa natureza, pessoal, é medida por um cara chamado coeficiente de atrito, tá? É um cara que vai aparecer muito nas questões, coeficiente de atrito. Ok? Bom, que a gente representa pela letra grega Mi, tá? Ele parece um U com uma perninha mais puxada, certo? Então, letra grega Mi, ok? O coeficiente de atrito, pessoal, ele é um valor que ele é determinado experimentalmente. Tu não tem que saber nenhum valor de cor, tá? E ele depende das duas superfícies que estão em contato, ok? Bom, primeira característica do Mi que tu tem que entender. Quanto mais polida forem as superfícies, quanto mais lisas forem as superfícies, menor será o valor do coeficiente de atrito, menor vai ser o valor do Mi. Quanto mais áspera forem as superfícies, maior vai ser o valor do coeficiente. E esse valor, pessoal, depende das duas superfícies, tá? Se eu pegar o meu bloco de madeira aqui e trocar, em vez de botar no concreto, botar num piso de madeira também, vai mudar o coeficiente de atrito. Basta eu mudar uma das superfícies que muda o coeficiente de atrito. Muda as duas, obviamente muda também o coeficiente de atrito, mas ele depende, é um valor que depende das duas superfícies, tá? Quanto maior o coeficiente de atrito, mais ásperas são as superfícies, mais imperfeições elas têm, melhor encaixadas elas estão, se tu quiser pensar dessa maneira. Então esse é o primeiro fator que afeta o valor da força de atrito quando ela surge, é a natureza das superfícies. O segundo fator, pessoal, tá, diz respeito a algo que a gente já conhece. Pega aí a tua borracha, tá? Pega a tua borracha e esfrega ela no papel, pressionando um pouquinho ela sobre o papel, e depois pega a tua borracha e pressiona mais ela no papel e tu vai ver que vai ficar mais difícil de arrastar ela sobre o papel. Quanto maior for a compressão das superfícies uma sobre a outra, maior vai ser o valor da força de atrito. Então, nessa figura aqui, quanto mais a caixa de madeira comprimir a superfície do chão, mais atrito vai surgir, maior vai ser a força de atrito. E pessoal, como é que eu meço isso?
Se eu comprimir cada vez mais a caixa, a compressão da caixa sobre a superfície tem a ver com uma força que a gente já conhece, que é a força normal. Se eu comprimo mais a caixa sobre o chão reage fazendo uma força maior sobre a caixa. Essa força é a força normal, que é perpendicular à superfície do chão. Então, o segundo fator que afeta a força de atrito é a força normal, tá? Que a gente já estudou. Força normal, a compressão entre as superfícies, tá? Então, a gente tem dois fatores que vão afetar o valor da força de atrito: o coeficiente de atrito e a força normal. Uma coisa que eu só vou adiantar para vocês agora, tá? É que eu estava falando que esse coeficiente aqui, ele depende das duas superfícies e ele também depende de uma outra coisa. Ele depende de estar parado, tá? Ele tem um valor para quando as superfícies estão paradas, ou seja, um valor de coeficiente estático, quando a tendência de deslizamento, o corpo ainda está parado sobre o outro, não está deslizando ainda, vai ter um valor para o coeficiente, e quando está em movimento, vai ter um outro valor, mesmo sendo as duas mesmas superfícies. Se entrar em movimento, se começar a deslizar, o coeficiente vai mudar e aí vai se chamar coeficiente cinético ou dinâmico, tá? Os nomes, pessoal: estático, quando está em repouso, só existe a tendência de deslizamento. Cinético ou dinâmico, quando já existe o deslizamento. Então, o coeficiente também depende disso. Tu vai ver que em algumas questões ele vai te dizer assim, ó, uma superfície possui coeficiente estático de tanto e coeficiente cinético de tanto. Sempre vai ter os dois. A gente vai falar mais sobre eles mais para frente nessa aula, tá? Agora que eu já sei do que depende o atrito, eu vou escrever uma expressão para calcular essa força de atrito. Tá? A força de atrito, a expressão que reúne essas dependências, tá? É força de atrito Φ igual ao coeficiente, é simplesmente pegar o coeficiente μ e multiplicar pela força normal. Então esse vai ser o valor da força de atrito. Eu ainda vou falar mais sobre essa equação. Calma lá, tá? Calma lá, porque não é só isso. Cuidado, tá, pessoal? Uma coisa importante. A força normal, como é uma força, se mede em newtons. Tá? Se mede em newtons. O coeficiente de atrito, μ, ele é adimensional. Adimensional. Isso quer dizer o quê, meu querido? Que ele não tem unidade, ele é só o número, ele não tem unidade. E a força de atrito, como é uma força, também vai se medir em newtons. Vou botar só N aqui entre parênteses, porque vai ser o valor, qualquer força se mede em newtons. Com isso, a gente tem uma expressão, a gente sabe do que depende o atrito. Depende do coeficiente, da natureza das superfícies que estão em contato, e depende da força de compressão, da força normal entre elas. Basta eu saber a força normal, eu saberei quanto vale a força de compressão, né? Olha só, uma outra coisa que é comum perguntarem nas questões é em relação à área de contato. A gente tem a ideia intuitiva de que a força de atrito depende da área de contato. Mas não é assim, porque olha aqui, ó, vocês estão vendo que a área de contato não aparece na fórmula, tá? Então, a área de contato não vai afetar o valor da força de atrito. Isso quer dizer o quê? Numa situação em que eu tiver, vou botar aqui, ó, no chão, um bloquinho. Vamos fazer o chão primeiro. Aí eu faço o bloquinho no chão. Tá aqui o bloco no chão. E eu apoiei ele sobre a área maior. Ele tem uma certa massa, então ele tem um certo peso. E com isso ele vai sofrer uma certa força normal de compressão, de reação da superfície. Agora, se eu pegar esse mesmo bloco, botar ele aqui, ó. Se eu pegar esse mesmo bloco e botar ele
virado, botar ele virado aqui, ele vai continuar com o mesmo peso, ele vai continuar sofrendo a mesma força normal e isso não vai afetar o valor da força de atrito. Eu mudei a área de contato, mas isso não modifica o valor da força de atrito. Isso é uma condição que vale para corpos rígidos, mas beleza, isso é o que vai ser cobrado de vocês em qualquer questão de nível ensino médio. Não te preocupa, a área não depende, não influencia, o atrito não depende da área, a área não influencia no valor da força de atrito. Com isso, a gente já sabe agora determinar direção e sentido da força de atrito, a gente já sabe que ela depende da natureza das superfícies e da força normal e que ela não depende da área. Muito bem, pessoal. Por enquanto, para essa primeira parte sobre força de atrito, era isso. Não esquece de te inscrever no canal, dar o teu like e se tu ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a comunidade aqui do canal te ajuda a resolver. Beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Fui nessa. Falou!